Oi, 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 MJs! Eu sou a Maria José do blog Mundo de MJ e bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou ajudar você que está em dúvida como organizar os seus livros, como guardar, como deixar bonitinhos ali. Hoje eu vou ajudar vocês. Então assiste esse vídeo até o final, porque a última dica é uma das melhores. É a que vai mais me fazer pensar, mas não perde o acompanhamento do vídeo, porque também tem muita dica legal. Bom, então como começar a organizar os nossos livros? Para começar, coloque todos no mesmo lugar. Isso mesmo, tire tudo de onde tiver, do jeito que tiver. Coloque num canto aí que você possa ver todas as capas, todos ali do jeito que estão, como são de verdade. Então eu escolhi colocar todos em cima da minha cama, mas aí você pode colocar numa mesa, sabe, ou no chão mesmo, desde que esteja bem limpo, né? Aconselho, se você for colocar no chão, colocar um pano no chão, ou um tapete, ou um lençol, alguma coisa, tá? Fica bem melhor. O segundo passo é limpar. Sim, gente, tem que limpar um por um. Limpe livro por livro, direitinho ali, vai limpando, limpando. Se puder, vá folheando também para ver se tá com alguma imperfeição por dentro, alguma sujeirinha ali. Vá fazendo tudo isso. É essencial fazer tudo isso. E aí, o meu autor favorito, vou revelar para vocês que um deles é o Nicholas Sparks. E o seu, qual é? Me conta aí nos comentários, me diz que eu vou querer muito saber qual é o seu escritor favorito. Nicholas Sparks está no meu top 5 de autores favoritos. Bom, gente, depois que termina essa parte de limpar tudo, separar, você vai precisar agora pensar de qual forma você quer organizar os seus livros. Bom, geralmente nas bibliotecas, a forma que tem de organizar é por sobrenome de escritor. Então, digamos, Nicholas Sparks, vai estar lá Sparks, né? Então vai estar lá no S, vai estar organizado dessa forma. Eu particularmente não gosto de fazer dessa forma, nem vou pensar que, ai, peraí, tá onde? Ah, tá lá onde tá o S. Não, pra mim isso não funciona. Mas existem muitas outras. Você pode organizar por ordem alfabética dos títulos, ordem alfabética do nome do autor, o primeiro nome. Pode organizar por cor. Então, assim, pode organizar do maior para o menor, do menor para o maior. Enfim, existem inúmeras possibilidades de você organizar os seus livros. A minha forma, não sei se é bem uma forma, talvez fique até confuso para alguns, mas para mim faz todo sentido, é organizar primeiro aqueles que eu tenho mais. Então, digamos, eu tenho toda a saga Crepúsculo, então aquela saga vai ficar juntinha. Não vou separar ela, vou colocar juntinha. Então, todos os livros da Bruna Vieira, então todos vão ficar juntos. Então, todos os livros de Dan Brown, então todos vão ficar juntos. Tenho muitos livros do Nicholas Sparks, então todos vão ficar juntos. E essa é a forma. Porém, quem escolhe dessa forma e gosta muito de alinhamento, vai perceber que não vai ficar totalmente, né, alinhado. Por quê? Porque os livros, mesmo sendo do mesmo autor, tem capas de tamanhos diferentes, né? Então, um livro é mais alto, outro é mais baixinho. Isso, por exemplo, acontece muito com os meus livros do Augusto Cury, né? Eu tenho uns grandes e tenho uns pequenininhos de edição bolso. Então, é impossível organizar e deixar ali todos alinhadinhos, né? Mas aí você tem que ver qual a forma que funciona pra você. Porque pra algumas pessoas pode ficar bagunçado dessa forma, né? Pra mim não fica tanto. Vocês já vão entender. E aí, depois disso, gente, que eu separei todos por autor, por sagas, enfim. Qual foi o meu próximo passo? Fazer uma pausa e comer. Comer. Eu tava com fome, foram muitos livros, muita limpeza. Então, foi o que eu fiz? Amassei abacate com açúcar, coloquei no recipiente e fui comer. Pois é, fui comer. E você gosta de comer abacate com açúcar? É um dos meus lanches favoritos. O seu, qual é? Conta aí pra mim nos comentários. Bom, gente, depois que eu terminei de comer, o que foi que eu fiz? Fui já guardar? Não. Fui buscar mais livros. Exatamente. Pegar os meus livros que tinha lá na parte que eu guardava os livros da igreja. Então eu fui lá buscar todos esses livros. Não eram tantos também, né? Era só uma partezinha. E já comecei a limpar tudo também. Fiz a mesma coisa. E aí o meu critério é realmente separar por tipos de estudo, né? Eu tenho livros de estudo da Bíblia, então coloca ali. Tem um devocionário, então coloquei ali. Tem umas mini bíblias, então coloquei juntas. E essa foi a forma que eu escolhi de separar essa parte.
Então, para guardar, primeiro eu vou explicar pra vocês que eu troquei de guarda-roupa. Então, eu vou colocar no guarda-roupa. Por quê? Porque esse guarda-roupa fica na minha casa e lá não tem tantas roupas... Na casa dos meus pais. Lá não tem tantas roupas assim, né? Porque lá eu não saio muito, é uma cidade bem pequena. Então, lá ficam poucas roupas, o guarda-roupa é grande, então dá pra guardar muitas coisas. Eu escolhi guardar nas partes de baixo do guarda-roupa. Ah, por que não na parte do meio? Gente, livro pesa. Então, eu fiquei pensando, se eu colocar aqui com o tempo ceder a madeira, né? Enfim, não sei quando começa a madeira, não entendo muito disso. Então, é melhor colocar nas partes de baixo. Então, o primeiro passo foi limpar. Assim, eu fui limpar a parte inteira que eu ia guardar os livros. Limpei com calma, olhando bem. Porque eu também não queria deixar os meus livros expostos para não pegar poeira, que é uma região onde tem muita poeira, né? Porque a casa também não possui forro, então é só telha mesmo, entra muita poeira, então tem que ficar fechadinho mesmo. Após limpar, eu coloquei os meus livros de ficção, romance, essas coisas, em duas colunas, em duas partes no caso, né? A parte de trás e a parte da frente. A parte de trás eu coloquei todos em pé, em fileira. Escolhi deixar ali os meus livros da saga Crepúsculo, os meus livros de Nicholas Sparks e os meus livros da Bruna Vieira. Como vocês podem perceber aí, eu fui organizando da forma que eu achava que ia ficar mais legal. Eu não me preocupei muito com a altura do livro, mas sim qual livro eu tinha lido primeiro, né? No caso da Bruna Vieira, primeiro eu tentei colocar os livros por ordem de lançamento, depois vi que preferia colocar os últimos na frente, e aí fui trocando até que ficasse de uma forma que eu achasse legal. Como sobrou um pequeno espaço, eu fui tentar encaixar algum livro que eu achasse que ia cair bem ali, que desse certo, né? E aí fui tentando até achar a forma certa de deixar ali a parte de trás toda organizadinha. E por fim, a parte de trás ficou assim. A parte da frente eu coloquei os livros deitados, com a capa virada para a porta do guarda-roupa, né, para ficar mais fácil de visualizar. Como eram muitos, era a melhor forma para mim. De um lado eu resolvi colocar os livros de romance que eu tenho de autores diferentes, né, não são mais livros do mesmo autor. Então eu fui colocando ali dessa forma, por ordem de tamanho, então do maior para o menor, para que o menor sempre ficasse em cima. E aí vocês podem ver um dos meus xodós, que é esse livro que eu ganhei de Danilo, que é um livro autografado pelo Pedro Bandeira, que é um dos meus autores favoritos brasileiro. E aí? Ah, o Pedro Bandeira, pra quem não sabe, é quem escreveu O Mistério de Feiurinha. Não sei se você já leu, mas vale muito a pena ler. Então, outro livro também que eu tenho um xodó enorme é esse do Chaves. Ai, eu amo esse livro, gente. Ele conta relatos, né, bastidores das séries, viagens, tem muita fotografia do elenco, então eu amo esse livro. Também foi presente de Danilo. Amigão. A segunda parte eu escolhi deixar os meus livros de autoajuda. E aí primeiro eu pensei assim, vou separar todos que são do Augusto Cury e deixar todos aqui da edição grande, depois só os pequenininhos que eu coloco na parte de cima, por último. Essa foi a minha primeira ideia. E aí no meio eu queria colocar alguns livros de romance que não tinham cabido na primeira parte ali do lado e que eu coloquei em diagonal. Essa foi a primeira ideia, como eu disse, né? Depois eu resolvi trocar, coloquei esses de romance em cima desses de autoajuda, que eu achei que ia ficar mais organizadinho. E aí no meio eu coloquei alguns clássicos de literatura infantil que eu tenho. Primeiro uns que ficam numa coletâneazinha pequena, depois uma caixinha também de coletânea de clássicos da literatura infantil dos Contos de Green. E em cima eu coloquei esses de autoajuda pequenininhos. E aí ficou assim.
aí depois mudei de lado, fui para outra parte do guarda-roupa e organizei ali os meus livros que tinham a ver com estudo bíblico, que tinham a ver com a igreja. Então comecei colocando os meus livros de estudo, depois coloquei os meus livros da primeira Eucaristia. Sim, eu tenho os meus 2 livros da primeira Eucaristia em dia, e nessa parte foi legal porque eu descobri até a data que eu fui batizada, que eu não lembrava. Foi no dia do aniversário do meu cantor favorito, Vitor. Ai, eu amei descobrir isso. Descobri não, lembrar, né? Porque eu já sabia. A segunda coisa que eu fiz foi escolher a forma de organizar essas revistinhas da igreja, bíblias pequenas, né? Mini bíblias no caso, devocionários. Então o que foi que eu fiz? Juntei todos, do maior para o menor, de uma forma que eu achei que ficava organizada, e coloquei deitadinhos na frente. E aí, do outro lado, coloquei ainda cordéis, revistas e livros que não se encaixavam nem em romance, nem romance em prosa, no caso, nem que tinha a ver com a igreja, mas que eu deixei ali separadinho de lado. O segredo é ir tentando, olhando, percebendo o que funciona, o que não dá certo, vai tentando, vai organizando. O jeito certo, com certeza você vai perceber quando ele chegar. E por fim, essa terceira parte ficou assim. E a minha dica importante é, gente, não tem uma forma certa e única de organizar. A forma certa de organizar é aquela que você encontra mais fácil o livro que você quer ler. A forma que você vê que dá para deixar o livro limpo, organizado e que você consegue pegar mais facilmente ele para ler, tá ok? Então, pensa nisso, tá? Ah, porque fulano disse que eu tenho que organizar o meu livro assim, que o livro assim tá errado. Não, não tá errado. Desde que o seu livro fique bem conservado, limpinho, e você possa pegá-lo na hora que você quer, essa é a forma certa. Bom, gente, essa é a forma que funciona pra mim. Me conta aí nos comentários qual é a forma que funciona pra você organizar. Fiquem com Deus, beijos e tchau!